Olá galera, eu sou Ayrton Lima, professor do EG Concurso Preparatório para ingressar no Colégio Militar de Belém, e eu separei duas questões que caíram no Colégio Militar de Belo Horizonte no ano de 2013, que ela requer um pouco de lógica do que propriamente os conhecimentos dos assuntos. Claro, sempre tem alguns assuntos envolvidos por trás, mas ela exige um pouco de lógica também. Vamos lá para a questão 54 do nosso material, que foi a questão 1 do concurso. Diz o seguinte: em uma viagem ao Oriente Médio, Tonico encontrou uma lâmpada mágica. Ao esfregá-la, surgiu um gênio que lhe disse: por me liberar, depois de milhões de anos, preso nessa lâmpada, conceder-lhe-ei tantos desejos quanto for a resposta do seguinte problema matemático. No sistema de numeração decimal, quantos números entre 100 e 1000 você pode escrever de modo que os algarismos que correspondem à dezena seja par e os que correspondem à centena seja o antecessor e o que corresponde à unidade seja o sucessor. Gente, vamos lá. Vamos começar a ideia do enigma. O gênio disse, ele quer saber a quantidade de números que pode ser escrito entre 100 e 1000. Se é entre 100 e 1000, vai ser um número com 3 algarismos. Então, aqui seria a unidade, aqui a dezena e aqui a centena. Eu precisaria ter uma noção de ordens e classes também, né? Ele diz o seguinte: a dezena tem que ser um número par. Se a dezena tem que ser um número par, olha as possibilidades que a gente pode ter. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui pode ser o 0, pode ser o 2, o 4, o 6 e o 8. Aí ele continua. O que corresponde à centena seja o antecessor. A centena tem que ser o antecessor da dezena. Dentro dos números naturais, eu não tenho antecessor de 0. Então, eu não poderia colocar 0 aqui. O antecessor de 2 é 1. O antecessor de 4 é 3. O antecessor de 6 é 5. E o antecessor de 8 é 7. E ele diz que o que corresponde à centena é o antecessor, e o que corresponde à unidade é o seu sucessor. Então, a unidade seria o sucessor dos algarismos da dezena. O sucessor de 0 é 1. O sucessor de 2 é 3. O sucessor de 4 é 5. O sucessor de 6 é 7. E o sucessor de 8 é 9. E ele diz lá na questão que a quantidade de pedidos, de desejos que ele poderia fazer era a quantidade de combinações de acordo com esse enigma. Aqui ele não conseguiu fazer um número de 3 algarismos entre 100 e 1000. Então, esse não pode ser aceito. Mas esse ele conseguiu fazer 1, 2, 3, 4 enigmas, 4 combinações diferentes. Com isso, a quantidade de pedidos que ele poderia fazer para o gênio da lâmpada seriam 4 pedidos. Com essa resposta, seria a letra B. Que maldade, né, gente? Tem que descobrir o enigma para depois ter o direito, né, de fazer o pedido. Na questão 55 do nosso material, que é a questão de número 10 do concurso 2013 de BH, vocês tinham que ter a noção de simetria. Mas o que é simetria? Geralmente, nos livros didáticos de vocês, o grande exemplo que aparece em simetria, aparece uma borboleta. Aí aparece a metade de um lado, a metade do outro, geralmente já tem malhas quadriculadas, que foi a ideia que foi colocada aqui, uma malha quadriculada
para a gente ter a simetria. Quando a gente se olha no espelho, aquele reflexo está dando a mesma ideia que você está sendo refletido. Então, também seria uma ideia, assim, simetria. Às vezes a gente pode desenhar um barco, a metade fica de um lado, a outra metade do outro. Seria a simetria. Seriam coisas iguais, tanto de um lado quanto do outro. Aí vamos ver o que diz a questão. O jogo de xadrez se destaca por colocar à prova a inteligência de seus jogadores. Sabe-se que o tabuleiro quadrado, necessário para o jogo e representado na figura, pode ser dividido pelo seu eixo de simetria. Gente, dentro de um quadrado, nós temos 4 eixos de simetria. São as formas que um lado vai ser igual ao outro. Um eixo de simetria, nós podemos cortar na horizontal, nós podemos cortar na vertical, nós podemos cortar na diagonal assim e a diagonal assim. Esses são os eixos de simetria, que eu vou deixar os dois lados iguais. Por isso nós chamamos de simétrico, quer dizer que um lado vai ficar igual ao outro. Todo quadrado, nós temos 4 eixos de simetria. Continuando. Pode-se dividir pelos eixos de simetria. Dentre as alternativas abaixo, determine aquela que representa somente pontos simétricos ao ponto 2F. Primeiro passo, eu preciso localizar onde está o ponto 2F. Olha lá, 2 está bem aqui, F. Esse aqui é o ponto 2F. 2F. Então, ele quer que nós verifiquemos quais são os pontos de simetria ao 2F. Primeiro, nós temos que traçar as simetrias aqui nessa malha quadriculada, né? Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, a simetria vai passar exatamente aqui, ó. Ó. Cortando aqui no meio. Percebam que o 2F tem um vazio e depois vem o 2F. Para ele ser simétrico, do outro lado, ele tem que estar na mesma localização, na mesma distância do eixo de simetria. Então, seria nesta localização aqui. Essa localização aqui é o 2C. 2C é simétrico a 2F. Essa daqui seria uma simetria. Se a gente for olhar nas alternativas, a gente tem na letra A 2C. Mas vamos verificar outra simetria. É 1, 2, 3, 4. Bem aqui, ó. A simetria na horizontal. Percebo que aqui é o centro. Ele tem 1, 2, 3 para baixo. Para ele estar na mesma localização, ou seja, ser simétrico a esse ponto, ele tem que estar 3 pontos acima. 1, 2, 3. Esse ponto é simétrico a esse. Mas que ponto é esse? 7F. 7F é simétrico. Eu já sei que 2C é simétrico. Eu sei que 7F é simétrico quando eu faço na horizontal. Eu posso traçar a simetria assim também, ó, na diagonal. Se eu traço na diagonal, esse ponto, ele é simétrico aqui, ó. Ele está bem aqui. A simetria dele vai ser esse ponto aqui, ó. 3G. 3G. Quando eu uso esse eixo de simetria, 3G é simétrico a 2F. Como eu consigo fazer 4 eixos de simetria, eu vou ter 4 pontos simétricos ao meu 2F, que era a minha referência
na questão. O último eixo de simetria é traçando aqui, ó. Aqui, ó. Vou até tirar esses outros pontos aqui. Eu tenho aqui 1,5. 1,5 vai ser esse ponto aqui, que ele vai estar na mesma localização no outro ponto. Esse ponto bem aqui, vamos voltar aqui, ó. Essa aqui é a simetria, né? Aí ele tá aqui, 1,5. Meio, 1,5. Esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto 6 no número, B na letra. 6B. 6B. Em relação a esse 2F, nós temos 4 eixos de simetria, 4 pontos de simetria de acordo com o meu corte. 2C, 7F, 3G, 6B. Olhando nas alternativas, lá na letra D aparece 3G, 6B. Os outros aparecia um correto e outro errado. Então, os pontos simétricos em relação ao 2F que estaria correto seria a letra D, que é o 3G e o 6B. Espero que tenha entendido essa ideia do eixo de simetria, ok?